Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Fernanda, eu falo da Igreja Apostólica Plenitude de Vida e hoje eu vim trazer uma palavra que ardeu fortemente no meu coração, que Deus me incomodou bastante. Então eu acredito que Ele tratou primeiro comigo, e aí eu vim trazer para vocês o que eu aprendi, o que eu busquei, né? E eu espero que seja edificante para vocês, assim como foi para mim. O que eu aprendi, o que eu busquei essa semana foi sobre o jejum e a oração. Como que nós podemos lidar com os nossos gigantes? Que arma poderosa que nós temos, baseada aqui, na palavra de Deus. E que muitas vezes nós não sabemos utilizar de forma correta. E aí eu busquei o nosso pastor. Eu fui procurar entender um pouco mais da palavra, onde estava, qual é o verdadeiro jejum, né? Que agrada a Deus, que Deus recebe, né? Porque muitas vezes podemos fazer algo de forma errada. Então, por que jejuamos? Quando jejuamos? Qual é o melhor horário para começar um jejum e para terminar? Né? Então, todas essas respostas eu vou trazer para vocês hoje e eu espero que vocês saboreiem dessa palavra e que vocês tomem posse dela, porque eu tenho certeza que ela é poderosa. Então, o jejum que agrada a Deus está lá no livro do nosso profeta Isaías, está lá no capítulo 58, do verso 1 até o verso 14. E esse capítulo, ele é dividido em duas partes. Então, do versículo 1 até o versículo 5, ele está explicando para nós qual é a forma que nós devemos proceder, né? Qual é o jejum que Deus não recebe. E aí, nesse momento que nós decidimos fazer um jejum, qual que é o melhor horário, o horário correto para fazer esse jejum? Então, eu aprendi que o jejum se inicia sempre às 19 horas de um dia e ele vai terminar às 19 horas do próximo dia, ou seja, às 24 horas. E nesse período você não vai se alimentar de nada, você apenas vai tomar líquido. Então você vai beber a sua água, você vai tomar uma água de coco, você pode tomar um suco. Por quê? Porque no jejum você vai matar a sua carne. O jejum é para você entrar na dimensão espiritual. E nesse período de 24 horas, você vai adorar a Deus. Você vai meditar na palavra. Você vai interceder por pessoas. Você vai adorar. E você também vai descansar. Uma outra coisa muito importante é que o jejum é um segredo. Você não deve falar para ninguém que você está jejuando. Se alguém te oferecer uma comida, eu não vou comer porque eu estou de jejum. Nesse instante, o jejum ele é quebrado. Então, você tem que ficar em segredo, no seu secreto, no seu íntimo. E aí tem uma chavinha que é a principal. O jejum tem uma oração correta para ser feita. E eu vou te mostrar agora qual é, que está lá na palavra Isaías 58, o verso 6, que diz assim: Não, o jejum que eu desejo não é este. E aí ele vai te explicar qual é a oração que você deve fazer. Que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. É essa oração que você deve fazer no seu jejum. Somente Isaías 58, verso 6, porque ele vai te libertar de todas as amarras da malignidade, da injustiça. Ele vai desfazer todas as ataduras da opressão e que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaças todo o jugo.
Então, se você for fazer um jejum em prol de um filho teu, em favor de um filho seu, do seu esposo, do seu casamento, de um trabalho, você não precisa falar para Deus que é para você conquistar um trabalho ou por aquele trabalho. Você apenas vai orar e vai clamar em Isaías 58, verso 6 e fazer exatamente esta oração, porque aquele que está nos céus, ele sabe do que você precisa. Aí ele vai fazer e vai quebrar todas essas amarras, toda a injustiça, te libertar de toda a opressão. E você vai fazer isso nesse período de 24 horas. Então você vai adorar o seu Deus, você vai meditar nessa palavra. Você interceda por pessoas nesse dia. Ore, clame e descansa, porque o seu corpo precisa descansar. E você pode ter certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus. Você pode acreditar. Você vai começar a ter sonhos. Você vai ter revelações. Você vai estar cheio da unção de Deus. E você vai passar a ter visões que você nunca teve antes. E você vai passar a ter experiências com Deus. Você vai começar a ficar mais sensível ao novo de Deus. E você vai falar com o Espírito. Você vai ser tocado de uma forma sobrenatural. E acredite, este é o jejum que Deus recebe. Este é o jejum de 24 horas, que deve ser iniciado às 19 horas de um dia e terminado às 19 horas do próximo dia, que vai dar um período de 24 horas. E se você me perguntar, pode fazer de 2 dias, 3 dias, 1 semana? Pode, você pode. Mas lembre-se, para que um jejum seja eficaz e que lá do céu seja ouvido o seu clamor e a sua oração, você precisa estar livre do pecado. Você não pode estar compartilhando de um pecado. Você não pode estar próximo de pessoas que estão fazendo comentários maldosos de um irmão. Você precisa estar no secreto, porque aí você vai ter a resposta de Deus. E a resposta está a partir do verso 8. Então, Isaías 58, do 8 ao 14. Ele vai mostrar pra gente o que Deus vai fazer, o que Ele vai fazer por nós. Quando nós jejuarmos e nós entregarmos o nosso corpo e o nosso espírito de todo o nosso coração. Eu vou ler um pouquinho para vocês o que fala lá no verso 8. Quando fizeres assim, então a luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. No 9, assim clamarás a Yahvé, e ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá: eis-me aqui. A tua voz resplandecerá nas trevas, e a tua noite será como o meio-dia. No verso 11, Yahvé também será o teu guia continuamente, e te assegurará e fartará, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Mas nós precisamos fazer da maneira correta, porque se você ler lá em Isaías 58, do 1 ao 5, muitas vezes
nós não somos atendidos, nós não somos ouvidos, nós não somos respondidos por Deus, porque nós não estamos fazendo da forma correta. Então, o jejum tem hora para começar, tem hora para terminar, e você precisa matar a sua carne, entrar na dimensão espiritual, fazer em secreto, adorar ao nosso Deus, meditar na palavra, interceder por pessoas, orar e descansar. Deus abençoe a sua vida, que você consiga, com essa arma poderosa da palavra de Deus, abençoar a sua casa, a sua família, os seus amigos, porque nós temos isso na palavra de Deus e nós só precisamos colocá-la em prática da forma correta, porque eu creio que Deus responde e Ele vai ouvir as nossas orações. Que Deus te abençoe poderosamente, a sua casa, a sua família e essa tarde maravilhosa no nome poderoso de Jesus. Amém.